Abra suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 12, versículos 4 em diante. Diz assim a palavra do Pai: digo a vocês, meus irmãos, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Só até aí. Dá um glória a Deus aí pela palavra de Jesus. Feche teus olhos mais um segundo. Jesus, nós estamos aqui, Pai, e tudo que desejamos, tudo que ansiamos, Pai, é ouvir a Tua voz, sermos ministrados por Ti. Sabemos, Pai, que Tu és o nosso amigo. Sabemos, Pai, que o Senhor deseja manifestar a Tua glória em nós, e através de nós, e no meio de nós. E nós pedimos, Pai, faça algo sobrenatural essa noite. Despedaça, Pai, todo jugo, todo grilhão. Pai, tira toda a cegueira espiritual, todo ouvido surdo. Nós clamamos, Espírito Santo, faça a obra que nenhum homem pode fazer. Passeie em nosso meio, nos ministra. Faça da forma que o Senhor já tem determinado para esse dia, para essa hora, para esse lugar. E até aqueles que estão assistindo pela internet, Facebook, Instagram, Pai, que eles possam ser tocados poderosamente pela Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Pai. E nós temos a certeza, Pai, que ela vai cumprir o Teu propósito aqui essa noite. E que mais uma vez, Jesus, o Teu nome venha a ser exaltado. Nós clamamos a Ti, Senhor. Dá ordem a Teus anjos a nosso respeito. Anjos de guerra aqui, anjos ministradores. Que faça, Pai, que faça o Teu reino ser manifesto aqui nesse lugar. Que bata em retirada todo espírito das trevas, todo espírito contrário, toda perturbação, toda inquietação, toda ligação do inferno, toda distração caia por terra, Pai. E que a partir de agora nossos olhos estejam somente em Ti, Jesus. O nosso foco esteja em Ti. Ah, Pai, em nome de Jesus, coloca nosso coração, nossa mente, nossa alma totalmente em honra a Ti, Pai. Porque a Tua palavra diz que eu honrarei os que Te honrarem, Senhor. E nós estamos aqui para Te honrar, Pai. O Senhor não está em segundo plano, o Senhor não está em terceiro. Não tem nada mais importante do que ouvirmos a Ti, do que vermos a Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, coloca o nosso foco em Ti. Coloca o nosso foco na Tua presença. E mais uma vez, o Teu nome seja exaltado. Usa esse altar como um instrumento da Tua palavra, como o Senhor tem usado tantos anos, Pai. E a Tua igreja, Pai, cada vez mais avança, e o inferno ele tem que retroceder. E assim nós te agradecemos, Jesus, por mais uma palavra que nós cremos que será poderosa, que será eficaz, que tocará nossas vidas, que transformará, Pai, tudo aquilo que precisa ser transformado. E nós já te agradecemos, já te louvamos e te damos uma salva de palmas, um louvor a Ti. Faça um barulho para o Rei, faça um assobio para Ele, faça um barulho para o Jesus. Quando Jesus ele começa a ministrar sobre isso, começa a falar e começa a abrir nossas mentes em Lucas sobre o que nós temos que temer, e ele vem mostrando que o nosso temor e nosso tremor tem que estar nele. E esse é o princípio da sabedoria, o temor e o tremor ao Senhor. E tudo que nós precisamos é ter e tremer a Ele. Porque tudo que nós vamos fazer daqui em diante vai se basear no temor e tremor que nós temos diante da presença do Pai. Porque a própria palavra diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem está aqui? Então,
Hoje é uma noite de Santa Ceia, onde nós vamos cear. Daqui a umas 4, 5 horas a gente vai estar ceando. Olha para o irmão do lado e fala assim: é hoje. E nós vemos que quando nós vamos cear, nós temos um foco, e o foco é Jesus. Quando nós estamos na igreja, quando nós nos assentamos no reino, quando nós servimos a Ele, quando nós abrimos a palavra, nós lemos, nós oramos, nós trabalhamos, tem que ser tudo por Ele, para Ele, e por meio dele são todas as coisas. O nosso foco tem que estar nele. E se alguma coisa se desvirtuou no meio dessa trajetória, ou saiu da rota, ou saiu do percurso, esse é o momento de nós alinharmos de novo o nosso foco, a nossa mira, e nós mirarmos no alvo. E qual é o nosso alvo, Gê? Qual é o nosso alvo, igreja? Qual é o seu alvo? Olha para o irmão do lado e fala assim: qual é o seu alvo, querido? Agora responde para ele: qual é o seu alvo? Jesus. E quando nós falamos Jesus, nós entendemos que tudo provém dele, tudo é para ele. Amém. Até aqui. E agora você tem que entender essa segunda parte que Jesus ele começa a abrir. E ele fala: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Repita comigo: Deus não se esquece de nenhum deles. Você parou para pensar aqui que talvez a preocupação desses homens poderia ser muitas outras coisas? Talvez as suas contas a pagar, talvez a sua prestação, talvez o seu estudo dos seus filhos, o plano de saúde, talvez a tua saúde física, talvez a tua alimentação. E era a mesma preocupação provavelmente desses discípulos. E Jesus está alertando para eles, para algo, falando assim: ei, temam o Senhor. Não tentem prosperar financeiramente de qualquer forma. Tenham temor e tremor ao Senhor. Façam tudo com temor e tremor a Ele. Não se corrompam. Não troquem a santidade de vocês por nada nesse mundo. Não troquem o caráter de vocês por nada nesse mundo. Porque quem nos sustenta é o Senhor. E aqui ele mostra isso, ele fala assim: não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Mas ele fala: mas mesmo sendo vendido, o Pai, Deus, não se esquece nenhum deles. Ou seja, mesmo que você seja vendido, mesmo que você seja traído, mesmo que você seja caluniado, mesmo que você perca tudo que naturalmente você acha válido, entenda algo: Deus não perdeu o controle de nada. A única coisa que eu e você não podemos perder é a presença dEle. Fala para o irmão do lado: você já perdeu alguma coisa? Quem já perdeu alguma coisa aí? Unânime o negócio, né? Esse aqui perdeu uma prancha. Não sei como que tu conseguiu isso, cara. Aí eu perguntei, né? Era prancha de chaveiro? Aí: não, pastor, aquela que bota em cima do carro. Eu falei: mas tu botou em cima? Não, botei em cima do carro. Eu falei: tu perdeu em cima do carro? Ele: perdi. Eu falei: meu Deus, cara. E às vezes tu vai passando os anos, né? Tu fala assim: eu acho que eu já vi de tudo, né? Fala pro irmão do lado: não, ainda não viu nada não. Muitas coisas nós perdemos e isso dói em nosso coração, isso dói na nossa alma. É chato perder, ninguém gosta de perder. E tudo que nós queremos é ter e conquistar essas coisas. E nós trabalhamos muitas vezes para isso, nós nos esforçamos para isso, nós estudamos para isso, nós queremos voar alto. Quem está aqui? Amém. Mas uma única coisa que você tem que entender é o seguinte: que independente das suas perdas, porque não é só vitória. Quem pode dar um amém? Nós vamos ter perdas.
Mas a gente pode perder uma luta, mas a gente não vai perder a guerra. Porque o general é Cristo. E ele já venceu essa batalha. Quem pode dar um glória a Deus aí? Interessante que quando nós perdemos algo, esse sentimento começa a doer em nosso coração. E ele fala, não se preocupe com nada disso, porque eu já sei de tudo. Eu não esqueci de nada. E Jesus não está esquecendo de nada em nossas vidas. Porque Ele tem um propósito para tudo. E aí ele continua dizendo, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Olha para o irmão do teu lado aí e fala assim, eu não sei você, tem alguém que tem careca aí, não tem, enfim. Fala com ele, não fica tranquilo, Deus já sabe de tudo isso, tá? Com cabelo ou sem cabelo, porque às vezes o cara vai entrar aqui no... Tem um monte de fobia, né? Carecofobia, sei lá, né? Olha o pastor falando um negócio aí de careca. Não, fica tranquilo. Olha o cabeludo aí do teu lado também, olha. Deus sabe de tudo, tá? Deus conhece cada cabelinho teu. Eu lembro do Felipinho, quando entrou na igreja. Há uns 10 anos atrás, não foi isso? Aí quando ele entrou, aí eu fui chamar ele, eu falei, cara, esqueci o nome dele. Aí eu, ô, cabelinho, chega aí. Aí ficou até hoje meu celular, Felipe Cabelinho. Aí quando ele me apresentou a Giane, aí eu chamei Cabelinha. Aí ficou a dupla Cabelinho. E Deus sabe de todos esses cabelos que você tem ou não tem. Aquele que você já perdeu, Ele também já sabe, tá? E o que chama atenção nisso? É que chama minha atenção e a tua é o seguinte: Deus não perdeu o controle de nada. Pastor, meus cabelos estão ficando brancos. Deus está no controle. Pastor, estou perdendo os cabelos. Deus está no controle. Pastor, estou desesperado. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, confia nele. Nós temos que confiar que tudo está cooperando, que tudo está ao nosso favor. Deus não perdeu o controle de nada, nunca perdeu, nunca vai perder. E é essa esperança que nós vivemos. É nessa esperança que nós colocamos nosso coração, nossa alma, a nossa fé. A nossa fé está em Deus nós confiamos. Não é isso o logo da nossa igreja, Bola de Neve? Como é que é? Uau! Vocês estão poliglota. Fala 3 línguas, a língua é estranha. Português, agora inglês, meu Deus, poliglota. In Jesus we trust. Em Jesus nós confiamos. Você confia em Jesus? Você confia em Deus? Você crê que tudo está debaixo dos olhos dele? Você crê que mesmo as coisas ruins, porque às vezes a gente só bota as coisas boas, mas mesmo as coisas ruins, Ele está no controle de tudo? Você crê nisso? Dá um glória aí. Porque já vi pessoas chegando e falando assim, pastor, se hoje Deus não mudar a minha história, não falar comigo, eu saio da igreja. E tu vai para onde, filho? Se der na igreja com Jesus, já tem que matar um leão, um urso por dia, imagina fora. Fala para o irmão do lado, não queira isso. Quem lembra da história de José? Ninguém lembra? Ele foi um dos filhos de Jacó, dos 12 filhos. E ele foi o querido ali, né? Foi o primeiro filho da sua esposa amada, porque ele teve outras esposas, mas essa foi separada. E aí depois veio Benjamim, e ela falece, mas José era diferenciado. Era um filho separado pelo pai. Repitam comigo, eu sou, só quem é, tá? Eu sou um filho especial para o meu pai. Olha para o alto, manda um beijo para ele. Agora olha para o irmão do lado e fala assim, nada pessoal, coisas do reino.
Agora fala de novo para ele: eu sou mimadinho do papai. Tem mimadinhos do papai aqui? Mas mesmo muitas vezes nós sendo ou vivendo o mimo do pai, sendo queridinho do pai, nós vamos passar pelo processo do pai. Vou repetir para você entender essa mensagem. Mesmo você sendo queridinho do papai, você tem que passar pelo processo dos pais. E a palavra do Senhor fala que o pai só corrige o que ama. Quem está sendo corrigido aí? Se sinta amado pelo pai. Dá um glória a Deus aí. Todos os processos que nós passamos em nossas vidas têm um propósito. E esse propósito é para te levar a lugares mais altos. E lugares mais altos não vai ser sendo balançando numa redinha e tomando quick de morango na garrafinha, não. Vai ser no campo de batalha. Quem está passando batalhas aí? Se prepara porque a tua promoção está chegando. Acho que vocês não entenderam não. A tua promoção está chegando. E olha a história de José, um mimado do pai. O mimadinho do papai foi jogado primeiro aonde? No poço. Em Gênesis 37, versículo 23 ao 24 diz: mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram da túnica, a túnica de talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Uau! Interessante que essa túnica que ele estava, essa túnica foi feita por quem? A resposta é pelo pai dele, tá? A resposta é pelo pai. A túnica foi feita por quem? Show. Então tu vê que esse cara era mimado pelo pai. Mas mesmo assim, mesmo mimado, mesmo separado, a galera não quis saber de nada. Os próprios irmãos dele pegaram e jogaram ele dentro do poço. Olha para o irmão do lado e fala assim: está preparado para ser jogado pelo poço? E pelos irmãos? Que é pior ainda. Não sei o que é pior, né? Se é o poço ou ser jogado pelos irmãos. Mas a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue. Toda vez que nós levamos para o pessoal todas as nossas batalhas, fulano não gosta de mim, ciclano... Não, querido, tem algo espiritual por trás disso. Por isso que Jesus... Pega essa. Por isso que Jesus fala assim: orai por quem? Pelas pessoas que te perseguem. Quem já orou por alguém que está te perseguindo aí? Levanta a mão. Viu como que já diminuiu o número de mão levantada? Quem vai começar a orar pelos perseguidores aí? Levanta a mão. Essa é a chave para você romper. A igreja lá estava sendo perseguida, assolada pelo endemoniado chamado Paulo de Tarso, conhecido também como Saulo de Tarso. E Saulo, um perseguidor da igreja, botava todo mundo para dentro da prisão, participava do homicídio de muitos cristãos e tudo mais. E o que acontece? Esse Saulo, a igreja começa a orar por ele. E o que acontece? As escamas dele caem, ele tem um encontro com Jesus e se torna o apóstolo de Jesus Cristo, um dos maiores pregadores do evangelho, um dos maiores apóstolos, aquele que mais orou, que mais jejuou, que mais fez a obra, que mais discipulou, que mais abriu igreja e que escreveu somente 2 terços do Novo Testamento. Quem pode dar um glória a Deus pelo um perseguidor da igreja, que agora é o apóstolo de Jesus? Aplauda Jesus aí por isso. E aí você fica guardando mágoa, rancor, decepção, e fica carregando esse câncer espiritual na tua vida. Ei, chegou o dia, hoje é uma santa ceia para tu jogar isso tudo para fora. Tem coisas naturais, doenças naturais que elas acontecem no teu corpo devido a coisas espirituais que você carrega.
Faz um monte de exame, o médico não acha nada. E o bicho está lá. Aí você vem, perdoa, aquele que te persegue, ora pelo que ele persegue, daqui a pouco, de um dia para a noite, você está curado. O que é isso? Repita comigo. Tem coisas que nós precisamos liberar. E repete bem forte: todo lixo não é para eu guardar, é para eu jogar fora. Quem já esqueceu o lixo em casa aqui? Ninguém? Cara, pavoroso tu esquecer lixo em casa. E o negócio multiplica ali, né? Não parece arroz aquele negócio? Tinha um amigo meu que não comia isso, não comia arroz por causa disso. Não vou entrar no assunto do arroz, não. Isso aí vai dar muito batata. Mas o que você tem que entender? Que todo lixo guardado em casa vai dar cada vez mais bichinho. Todo lixo espiritual que você carrega, toda falta de perdão, toda mágoa, todo ressentimento com terceiros, querido, a palavra do Senhor fala o seguinte: se você tem alguma coisa contra alguém, em Mateus 6 ele fala isso, fala assim: quando você for ofertar, antes de você ofertar, você tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta de lado ali no altar, vai lá, se reconcilia com aquele irmão e depois volta e oferta. E aí sim a tua oferta vai ser recebida. Toda a palavra de Deus, ela ministra muito, ela foca muito em perdão, por uma cura e libertação interior, para aquilo que você vai viver, para aquilo que você vai experimentar daqui em diante, das próximas fases que você quer viver. Você primeiro precisa passar por isso. Mesmo que teus irmãos joguem num poço, querido, claro que vai dar raiva, vai, mas entenda que é algo espiritual. Deus está querendo te promover. E a cisterna, igreja, olha o que fala: a cisterna estava vazia e sem água. Uau! O que significa isso? Cisterna é um reservatório para receber e conservar as águas pluviais, chamado também de poço. Quem lembra do poço? Reservatório de água ligado à rede de distribuição para servir a um edifício. Aquele poço, aquela cisterna, estava vazia, sem água. Mas quando Jacó ele entra ali, Deus começa a ministrar a ele o seguinte: ei, a cisterna está sem água. Porque se tivesse água, ele tinha morrido afogado ali dentro. Mas só que Deus estava ministrando ele em algo que ele ia viver lá na frente, que ele nem sabia. Que ia ter escassez em todos os lugares do mundo, mas ele seria aquele que ia alimentar e distribuir para todo mundo. E ele ali dentro, ele teve que abrir a mente dele e tirar o dodóizada dele de estar chateado com A, chateado com B. Pô, por que fulano fez isso? Por que Beltrano fez aquilo? Ele liberar o coração dele, ser liberto dessas amarras do inferno, dessa raiz de amargura que o inferno tenta lançar em nossas vidas, e falar assim: eles não sabem o que fazem, porque o que eles fizeram comigo tem um propósito muito maior. Uma proposta é para o nome do Senhor ser glorificado, e através da minha vida agora, todo o poço, toda a cisterna vai ser cheio d'água para alimentar muitas e outras vidas. E assim vai ser com você quando você entender isso, que alguns ressentimentos, algumas coisas você tem que passar, para que você possa viver o novo de Deus. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, eis que eu faço tudo novo. Chegou um tempo novo na tua vida. Chegou um tempo que você vai prosperar como nunca antes vivido. Quem crê nisso, dá um glória aí, faz um barulho, faz uma movimentação para os céus. Pegou do poço? Pegou do poço? Posso passar? Aguenta mais um pouquinho? José foi vendido para quem?
os ismaelitas, medianitas, filhos de Midian, filhos também lá da outra esposa, concubina lá de Abraão. E aí você vê que uma caravana passa e leva ele. E olha que interessante, Gênesis 37, 28. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Olha para o irmão do lado e faz uma perícia agora aí. Quanto que você venderia essa pessoa aí? Falando em reais, né? Não vamos dolarizar o negócio, não. Os casais sem conflito, tá? Se você é casado aí, tá com tua esposa do teu lado, tem casados aí com tua esposa do lado? Momento Love Story. Quem quer o momento Love Story? Fala para ele ou para ela assim, ó, eu não te venderia por nada, baby. Olha! Chega, sem beijo, cara. Calma, tá na casa do pai. Já se beijaram, já calma. Vai acabar o culto, calma aí, segura a onda. Os chins já subiram. Calma, segura a onda. Olha que interessante. José é vendido por 20 moedas de prata. E José poderia falar, puxa, além de fazer isso, essa covardia comigo, agora me tiram e me vendem ainda. Mas quem eram esses medianitas? Medianitas era da tribo árabe, descendente de Midian, uma concubina de Abraão. Eles habitavam principalmente no deserto, ao norte da península da Arábia. Repita comigo, eles habitavam no deserto. A península do Sinai era o pasto de seus rebanhos. Eles praticamente os governavam praticamente os governantes da Arábia, sendo a tribo dominante. Como todos os árabes, eles eram um povo nômade. Muito cedo eles se envolveram em atividades comerciais. Repita comigo, muito cedo eles se envolveram em atividades comerciais. E foi uma dessas caravanas que José foi vendido. Então, quando José ele é vendido, o queridinho do papai, o separado pelo pai, ele é vendido e ele é colocado dentro de uma caravana de medianitas. Ele tem que primeiro passar pelo primeiro processo do poço e agora ele entra numa caravana como escravo vendido. Mas só que ali no meio do deserto, ele começa a aprender a arte de negociar. Porque lá na frente ele não sabia, mas Deus sabe de todas as coisas. Repita comigo, Deus não sabe. Desculpa, eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. E olha que interessante, José ele entra nessa caravana, ele está ali com aqueles medianitas e ele começa a aprender a arte de negociar. Imagina agora os caras ali vendendo, vamos falar, um tapete. E aí chega alguém para comprar o tapete, quanto vale? R$100. Aí o cara fala, não, dou 90, não, dou 80. Aí começa aquela negociação, está vendido. E daqui a pouco ele vai aprendendo outras técnicas de venda, vai aprendendo a negociar, ao ponto de que quando ele chega como governante no Egito, ele tem que agora governar toda aquela situação, todo aquele mantimento e falar, ei, agora, o que vocês têm para me dar para eu dar comida para vocês? Então todos os processos que eu e você viemos a passar em nossas vidas, ele tem um propósito muito maior lá na frente, se você não for reprovado nesses processos. Porque você tem que entender que não é porque Deus não te ama, não é porque você foi abandonado pelo teu pai, não é porque isso ou porque aquilo, ou porque Deus gosta mais de A ou gosta mais de B, não. Deus tem um propósito e tem um projeto para cada um, e Ele vai fazer da forma que Ele quer, para te fazer um homem ou mulher muito melhor e muito maior.
porque para onde que Deus ia levar José, ele precisava passar por esses processos. E melhor do que uma escola de medianitas, onde que desde jovem eles sabiam comercializar, eles sabiam fazer business, eles sabiam fazer negócios, eles sabiam fazer make money. Esses caras foram separados para isso. No meio do deserto os caras faziam dinheiro. E José ele teve que aprender isso. Porque viria lá na frente sete anos de vacas gordas, 7 vacas magras. E ele precisava aprender a negociar no tempo do deserto, no tempo das vacas magras. E você precisa ter essa sabedoria do alto, você precisa ter esse know-how do Senhor, para que nos tempos de deserto, no tempo de escassez na tua vida, seja o tempo que você venha prosperar de uma forma nunca antes vivida. E todos nós vemos que José, ele passa por tudo isso. E por ele passar por tudo isso, ele se mostra como um homem fiel ao Senhor, leal ao Senhor, e não é reprovado em nenhuma dessas coisas. Aí depois ele é vendido para a casa de Potifar, depois é levado para o Egito, e depois do cárcere no Egito, ele é levado, na prisão do Egito, ele é levado para como governador de todo o Egito, e é o segundo homem mais poderoso do antigo Egito. Quem pode dar um glória a Deus? É assim que Deus faz com os homens e com as mulheres também. Quando fala homens, quer dizer no plural. É isso que Deus faz conosco, quando nós somos obedientes, fiéis a Ele, temos temor e tremor a Ele, entendemos que tudo está na mão dEle, Ele não perdeu o controle de nada. Se você crê nisso, se você crê que a tua vida está na mão do Senhor, levante tua mão para o alto, olha para o céu e fala: obrigado, Jesus, porque o Senhor não perdeu o controle de nada na minha vida. Eu te peço perdão pelas minhas murmurações, mas agora eu entendo que tudo está em tuas mãos, e eu viverei o melhor que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, faz um barulho aí para o Rei. E agora José, ele está como um governador ali do Egito, né? E nós vemos ele agora governando todo o Egito. Começa o tempo de escassez, começa o tempo de fome, as 7 anos de vacas magras, o tempo desértico, mas só que todos começam a ir no Egito comprar mantimento, porque só existia mantimento, só existia comida no Egito. E eles começam a vender seu gado, começam a vender seus cavalos, começam a vender suas posses, começam a vender suas casas, começam a vender até suas vidas, para obterem alimento. Chega um ponto que eles se tornam escravos do Egito só para se alimentar. E quem estava governando tudo isso? José. Um cara que estava no poço, depois estava como escravo. Mas ele entendeu os processos de Deus. Mas chega um momento que o pai agora ele fala: ei, filhos. Porque até então Jacó achava que seu filho tinha morrido, José. Porque eles foram vendidos e os filhos não quiseram falar que venderam. Falaram que ele foi morto por um animal selvagem. E agora quando José chega os seus irmãos lá no Egito, amando do seu pai, porque começou a faltar comida, e o pai fala, Jacó fala: vai lá no Egito que lá tem comida, comprem comida lá. E quando José vê os seus irmãos, começa um processo que José tinha que superar, que ele já tinha superado no poço, mas ele só tinha que validar isso. E José, ele chega a um ponto que ele começa a fazer algumas manobras para trazer o irmão, pelo menos o irmão mais novo dele junto. Mas só quando ele tenta trazer o irmão mais novo, Benjamim, Manassés é o filho dele. E quando ele começa a quer trazer Benjamim para perto, os irmãos falam assim: cara, não pode levar Benjamim, porque o único que ficou do filho da esposa
do meu pai que faleceu, era José que faleceu, e agora Benjamim não pode ficar no Egito, senão meu pai vai descer para a sepultura morto, vai descer para a sepultura triste, amargurado. Não faz isso. E José ali, ele entra num processo de revelar qual a identidade dele, a identidade de filho de Deus, de homem de Deus, um homem separado, um homem que foi gerado pelo Senhor para esse propósito. Olha só o que ele fala em Gênesis 45, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: então José, não conseguindo se conter diante de todos o que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, até então, os irmãos não sabiam quem era José, o governador do Egito. Agora, depois de todo um processo ali, ele se revela para os irmãos dele. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não puderam responder, de tão assustado que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora chegue perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. José, ele tinha o poder naquele momento de prender, e ele mostrou, ele prendeu os irmãos no momento. Ele poderia prender, ele poderia matar, ele poderia fazer o que for. Tipo assim, chegou a hora agora da minha vingança, agora eles vão me ver. Mas só que José já tinha passado pelo poço. Quem pode dar uma glória? A nossa justiça não vale de nada. Se você for tentar fazer a tua justiça humana, não serve de nada. A melhor justiça é a justiça do Pai. Entrega toda a injustiça que fizeram contra você aos pés de Jesus. Fala assim: Jesus, está aqui, ó. Eles não sabem o que fazem, ou se fizeram sabendo, Deus está em teu controle, tu sabe de todas as coisas. Eu libero meu coração, eu não guardo nenhuma mágoa, não guardo nada. Que eles prestem conta diante do Senhor. Eu vou viver minha vida contigo. Seja liberto, amém? E olha só, José, quando José fala isso, ele fala o seguinte em seguida: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Uau! Aí José agora ele pega uma parte da palavra e ele fala assim: ei, não fiquem tristes, porque eu até fiquei triste um momento, mas agora eu fui entendendo os propósitos do Pai. Eu tive que passar num poço para entender o que era um poço seco. Como que eu ia viver no deserto com poço seco? Eu ia morrer, mas como que eu, sendo um poço com bastante água, como que eu ia ser generoso e dar de beber para muitos outros e saciar a sede de muitos outros? Quem está entendendo? Se você quer prosperar, aqui está uma chave. Alguém quer prosperar? Aqui está uma chave, é ser generoso, foi o que ele pregou agora. Deus prospera aquele que sabe dar de beber cada vez mais, porque a tua sede vai ser saciada. Quem crê nisso, dá um glória. E nós vemos aqui agora José, ele passando pelo poço, ele entendendo esse processo, passando pela caravana, medianitas, sendo ali vendido por eles, mas aprendendo todo o conceito de ser um negociante no meio do deserto. E agora ele está com aquele poder, ele fala assim: ei, não fiquem tristes não, porque eles ficaram tristes. Imagina agora os irmãos fazendo retrospectiva, falando: cara, o que a gente fez com José? Cara, eles querendo pedir perdão, sei lá, eles ali chorando, sei lá como é que eles estavam, mas eu sei que eles estavam amargurados ali naquele momento, porque José fala: não fica triste não. Que ele falou o seguinte: não fiquem tristes nem irritados, ou seja, irritados um com os outros, está vendo? Foi você que vendeu, foi você que teve essa ideia, foi você que quis matar, foi você que fez isso, foi você que não gostava dele. Não fiquem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida
que Deus me enviou adiante de vocês. Repitam bem forte comigo, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. É isso que Deus vai fazer através da sua vida. E José, ele fala isso. Ele fala assim: ei, vocês acham que tudo que vocês fizeram, Deus não estava vendo? Acho que nessa hora ele falou: esqueceram que eu sou mimado do meu papai? Lembra aquela túnica? Agora eu estou com uma mais poderosa. Claro que ele não fez isso. Quem está entendendo? Porque às vezes a gente quer mostrar, quer ter coisas, quer ter posses para mostrar para pessoas, mostrar para os outros que a gente conquistou, que a gente avançou, que a gente isso, que a gente aquilo. Cara, e nada disso vai mudar. Você pode até mudar a visão, a ótica de pessoas ao teu redor, mas de Jesus não muda nada. Nós temos que ter tremor e tremor a Ele. Quem pode dar uma glória a Deus? Ele não quis mostrar nada disso para os irmãos. Ele fala o seguinte: porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos, e que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Ou seja, Deus faz todo esse processo para no final da história ele ainda ter que perdoar os irmãos dele. Está preparado para perdoar teus irmãos aí? Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ela fez comigo. Não sei e nem quero saber. Fala para o irmão do lado: também não quero. Isso aí é você e Deus. O momento é Santa Ceia, você botar o teu coração para fora, se libertar disso, ser curado, ser restaurado, para você ser um José na tua vida, para você viver tudo aquilo que Deus tem. Muitas coisas estão travadas em tua vida, muitas coisas não vão para frente, muitas coisas não avançam, muitas coisas não prosperam devido a algumas travas emocionais, falta de perdão, autorreconhecimento, vaidade, ego, muitas coisas estão envolvidas aqui, querido. E nós precisamos nos libertar disso. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós já fomos aprovados por Ele. Nós já fomos separados por Ele. Nós somos dele. E se você é de Jesus, faz um barulho para o Rei. Foi para manter vocês. Foi por causa disso que Deus me fez e fez tudo acontecer para que houvesse um grande livramento. Você é uma resposta para uma geração. Você é uma resposta para a sua família. Você é uma resposta ao seu trabalho. Você é uma resposta à sua casa. Você é uma resposta aonde você está. Você é uma resposta. Você vai levar muita gente para Jesus. Você vai salvar muitas outras vidas através daquilo que há dentro de você, através daquilo que habita em você. O que habita em você é poderoso, é Jesus. E nós vemos aqui que depois José traz todo mundo. Toda vez que eu leio essa história de José, eu me constranjo. Eu me quebranto, lendo a palavra toda vez, cara, é incrível, essa história de José. Eu fico vendo, falo assim: meu Deus, como estamos distantes, como nós precisamos ser mais parecidos com Ele. Será que você perdoaria aqueles que te botaram no poço, te venderam? Será que no final da história você faria isso que José fez? Trazer todo mundo. O pessoal estava lá passando perrengue, ele traz todo mundo, bota dentro do Egito, da melhor terra de Gozém, onde que era a terra dos pastores lá. Eles vivem lá, numa terra próspera, uma terra abençoada. Cara, e não faltou nada para eles. Eles não precisavam pagar nada, não pagavam IPTU, não falar em IPTU, né? Misericórdia. Deus vai prover, amém, querido? Mas não pagavam nada. Eles não criam nada, eles não precisavam de nada, porque tudo já estava na provisão do Pai sobre a vida deles.
E olha que interessante. José ele poderia fazer o contrário, mas ele deu, como Jesus falou, a outra face. Está preparado para dar outra face? Você está preparado para perdoar 70 vezes 7? Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. É o evangelho que o maior é aquele que serve. É o evangelho que mostra que o meu ego, meus dons são simplesmente, meus dons são simplesmente para servir ao Senhor. Meu ego não serve para nada. É necessário que eu diminua para que Ele cresça. Abre em Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Você pode repetir isso para a tua vida como uma oração profética, porque nós podemos pegar todos os versículos bíblicos e nós podemos recitar eles como uma oração profética em nossas vidas. Você crê nisso? Então levante as mãos para o alto e declara assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo está cooperando ao meu favor, porque chegou o tempo de eu prosperar em todas as áreas da minha vida, e a partir de agora todas as cinzas são tiradas do altar, e a partir de agora eu vivo o novo de Deus. Aplauda Ele, glorifica Jesus, exalte o nome do Rei. Seja profeta no irmão do lado aí, fala assim: Deus está no controle de tudo, querido. Quem crê nisso? Agora seja profeta no outro irmão aí, fala assim: Deus tem um caminho perfeito. Não é loucura isso? Como que, quando você conta a história, aí eu imagino, né? O pessoal na época chamando José para dar palestra. Vem cá, José, dar palestra. Oh, o Mastermind, né? O cara da galáxia. Vai lá, é palestra do José. José contando só como é que ele fez, prosperou, tá? Nada. José sentava lá e contava como que foi o caminho perfeito do pai, como que ele chegou lá. Agora a pergunta é: quem quer passar por esse caminho? Todo mundo quer chegar no final da história de José, mas ninguém quer passar pelo processo. Tudo tem um processo em nossas vidas. Não queira atropelar as etapas na sua vida. Toda vez que você tentar atropelar algo, querido, você não vai viver o processo. E você vai ser reprovado em alguma área. Você vai ter que voltar para aquele caminho de novo, para Deus falar assim: ei, você precisa passar por isso. Quando perguntaram para Jesus, pô, por que passar em Samaria, né? Não poderia judeus se misturarem com os samaritanos? E Jesus fala: é necessário que se cumpra a Escritura. É necessário que eu passe aqui. É necessário. Alguns caminhos você nunca vai querer ter passado, ou nunca vai ter, se fosse para escolher, você nunca vai ter escolhido. Tu falar com qualquer empresário, você fala assim: puxa, você gostaria de ter quebrado? Todos vão falar: não, pô, foi maneirão quebrar. Não. Alguém abre alguma coisa para quebrar? Não. Mas por que quebrou? Por N motivos, mas é uma escola. Pelo menos já sabe já uma forma de não quebrar. E o que você tem que aprender? Aprender que o caminho de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Os planos do Senhor são infinitamente maiores que os meus e os seus. Você crê nisso? Fala para o irmão do lado: Deus tem o tempo certo para tudo na tua vida. Quem crê que todas as promessas vão acontecer na tua vida, dá um glória a Deus aí.
Tudo está nas mãos dele. Tudo está nas mãos do Pai. E tudo que está na mão dele tem um propósito para se cumprir na tua vida. E esse propósito é muito maior do que a gente pode ver, do que você possa ter imaginado. É muito maior. Quando eu fico olhando, anos atrás, quando a gente começou a igreja, ou antes de começar a igreja, nem cogitava ser pastor. Quando eu olho para toda essa, quando eu olho para trás e vejo toda a trajetória, eu falo assim, meu Deus, cara, como que Deus foi conduzindo, como é que Deus foi fazendo as coisas dele? Porque ele tinha um plano perfeito para mim. E ele tem um plano perfeito para você. Quem crê nisso, levanta a mão bem alto, faz um sinal para Jesus e fala assim, eu creio, papai. Quem toma posse, segura bem forte aí. E para fechar, hein? Ah, nada, tem que ir embora. 1 Coríntios 2, capítulo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aplaudam e glorificam Jesus. Ele tem o melhor para você. Você vale muito mais do que os pardais. Ele te ama. Você é um filho, uma filha separada por Ele. Aonde estão os mimados do Senhor? Faz um barulho aí.